A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos vocês que vão nos acompanhar aqui por essa live. Estudaremos hoje os profetas menores e, em específico, nessa aula vamos aprender sobre os profetas, tá bom? Meu nome é Rodrigo Vicente, sou evangelista na Igreja Aliança com Deus e estaremos aqui dando essa aula especial para cada um de vocês. Amém? Amém, meus irmãos? Então vamos iniciar a nossa aula nessa noite. Nós vamos falar sobre o que é ser um profeta. O que é ser um profeta? Um profeta ele só é adivinhador do futuro? O que a gente pensa a respeito do profeta quando a gente olha, por exemplo, para o Facebook, quando a gente olha para as lives que são feitas no Instagram, as profecias, as previsões do futuro que a gente vê corriqueiramente no YouTube, nas nossas redes sociais praticamente. Então como que a gente pensa a relação do profeta hoje, olhando para a perspectiva bíblica do Antigo Testamento? Então quando a gente olha os profetas do Antigo Testamento e faz uma comparação com os profetas hoje, aqui no nosso tempo em que vivemos agora. Quando a gente olha para os profetas que estão nos montes, os profetas que estão dentro da igreja, os profetas que estão profetizando online e assim sucessivamente. Para início, nós vamos chamar aqui para a conversa o Bruce Waltke, né, que foi o livro que nós escolhemos para essa aula de hoje, que é a Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Ele diz assim, olha, por meio dos profetas, o Deus que é invisível, ele vai se tornar audível. Agora Deus está se comunicando com o seu povo por intermédio do profeta. Isso é óbvio que a gente vai ver, olhando para o Novo Testamento, o cumprimento agora do Verbo encarnado, falando diretamente com o seu povo acerca da revelação de Deus, que é o Verbo divino, Jesus Cristo, olhando para o Novo Testamento, que vai ser o profeta modelo para todos os demais outros profetas, né? Sabendo que Moisés também foi um profeta modelo para o seu tempo, para a sua época. Então o profeta, ele vai tornar o Deus que é invisível, audível. O povo vai passar então a ouvir Deus por intermédio de quem, irmãos? Dos profetas de Deus. O Deus que estava tão distante, agora está se relacionando com o seu povo por intermédio dos profetas. Uma coisa interessante que ele continua dizendo aqui, sem a voz dele, é impossível uma teologia bíblica. Sem a voz de Deus, sem ouvir Deus falar, seria impossível nós estarmos estudando acerca desse assunto nessa noite. Então ele continua dizendo que, além de o profeta tornar a voz de Deus audível, tornou e facilitou o processo de nós fazermos teologia bíblica. Penetrando o coração humano, suas palavras cheias de luz trazem o reino de Deus para a terra. Então Deus falando, se comunicando, se conectando com o seu povo através desse homem de Deus que foi comissionado para ser o porta-voz. Seguindo adiante, os profetas eles interpretaram a história de Israel, explicando os fracassos do povo como resultado de sua infidelidade à aliança e a certeza de seu destino como resultado da fidelidade. Então o profeta ele não é só o adivinhador do futuro. O profeta é aquele que interpreta Israel, que interpreta a lei e que, por interpretar a lei, consegue aplicá-la para a vida prática e religiosa do povo de Deus. Então, o profeta é aquele que mostra, explica os fracassos do povo e o resultado da infidelidade. Os profetas, geralmente, no Antigo Testamento, se levantavam para falar acerca da identidade ética daquele povo, da sua questão moral, literalmente, do distanciamento do relacionamento com Deus. Então, os profetas, eles se viam como responsáveis para alertar, para encorajar, para redarguir, e servia para exortar o povo, para que nós voltássemos para os caminhos, para os trilhos, necessariamente para que Israel voltasse para os caminhos do Senhor. Geralmente o profeta se levanta para interpretar essa lei, muitas vezes, e várias delas, que a gente vai observar nas Escrituras, não foi só a interpretação da lei, óbvio. Houve muitas revelações, ou o que nós chamamos de predições. Seguindo adiante, o destino de Israel como Salvador das Nações não é apenas o fim da jornada, é a razão de ser da jornada.
Então, o que significa profecia? Profecia, do termo grego, profemi, que significa dizer antes ou de antemão, dizer antes ou de antemão. Antes de Samuel, quem transmitia os oráculos divinos era chamado de Roé. Então a gente vai ter 3 termos aqui que a gente vai trabalhar. O primeiro deles é Roé, o segundo deles que a gente vai trabalhar é Razã e o terceiro deles é Nabi. Só que o que a gente vai mais estar interessado nessa noite é falar sobre o termo Nabi, que é do hebraico, que no grego significa profetes, profeta para os nossos dias atuais. Então, os profetas, eles eram praticamente, olhando para o Antigo Testamento, chamado de vidente. Eles anteviam ou falavam antes que as coisas acontecessem. É interessante a gente notar que o profetismo ele é anterior a Israel. Existiam outros profetas que já profetizavam fora dos arraiais de Israel. Isso a gente vai ver posteriormente. Mas um exemplo deles é o próprio Balaão, que era também considerado um vidente, né? Até o termo utilizado pelo próprio Balaão, ali do hebraico Razã. Né? Então a gente vê que o profetismo ele vai além dos arraiais de Israel. A gente vai perceber que existia profetas fora dos arraiais e que é anterior a Israel. O vocábulo profeta, que tem a sua tradução aqui Nabi, que é a tradução que a gente vai trabalhar nessa noite, significa aquele que fala em nome de um Deus ou que interpreta a vontade divina ao homem. Então, necessariamente o termo Nabi é alguém chamado, é alguém nomeado por Deus para ser um porta-voz, visto como lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 1, 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 5, Jeremias, capítulo 1, o versículo de número 5. Em outras palavras, o profeta, ele é a boca humana de Deus. Então, voltando novamente ao raciocínio de Bruce, ele vai dizer que esse profeta, ele vai tornar esse Deus invisível, audível. Então, o profeta necessariamente é aquele intermediador, ele é a boca humana de Deus. Ele é aquele que intermedia entre Deus e os homens a palavra divina. Tendo dito isso, o próprio termo Nabi, ele indica essa relação, por exemplo, com Moisés, que é a fonte da revelação. E Arão, que é a boca de Moisés, o eu sou, como está lá em Êxodo, capítulo de número 3. Que diz a Moisés, né, que Arão será tua boca e tu serás como Deus para ele. Posteriormente, o eu sou reafirma a ideia, agora empregando teu profeta em vez de tua boca, né? Então a gente vê que Moisés, ele é um profeta modelo para todo Israel. É óbvio que a gente tem ali profetas que a gente vai trabalhar aqui, que é o que nós chamamos de profetas pré-monárquicos. Dentre eles nós temos, por exemplo, Abraão, Enoque, a gente tem Moisés, Miriam e assim sucessivamente. Então, nós chamamos esses profetas de pré-monárquicos porque eles foram antes da monarquia, antes dos reis de Israel. Já existiam profetas lá no Antigo Testamento, profetas que profetizavam no próprio arraial de Israel. Então, o profeta, ele é alguém comissionado por Deus para falar em seu nome. Olha que responsabilidade, não é verdade, meus irmãos? Quando a gente olha, por exemplo, para os dias atuais, que responsabilidade é essa de falar e de intermediar essa revelação divina, né? A responsabilidade de interpretar a lei e aplicar no meio do seu povo. Olha que interessante a responsabilidade que nós temos a partir do momento que nós nos consideramos profetas de Deus, né? Então, é uma grande responsabilidade se nomear profeta de Deus, né? É uma grande responsabilidade. E isso a gente precisa colocar na nossa cabeça, principalmente no meio neopentecostal que a gente vive, onde as pessoas passaram a se denominar profetas por conta das predições, das revelações futuras e assim sucessivamente, né? O profeta, ele tem vários títulos na Bíblia. Por exemplo, o profeta é chamado de homem de Deus, né? O profeta, ele denota como um devoto, piedoso, dedicado, guarda,
como alguém que anuncia uma condenação ou uma bênção iminente, né? O próprio escravo, né? Servo do eu sou, como alguém que tem uma missão dada por Deus, não que ele próprio inventou. Então o profeta tem esses títulos, né? Como homem de Deus, já visto aqui, como guarda, como escravo ou servo, mensageiro, né? A palavra malak não é só denotado aos anjos aqui, mas a palavra malak também denotado para o profeta como aquele que é responsável de carregar a mensagem de Deus. O profeta faz o papel praticamente de um anjo, né? Os anjos e profetas são emissários que levam a mensagem de Deus aos seres mortais. Mas ao contrário dos anjos, os profetas também são seres mortais. Numa visão, porém, Isaías se vê no meio dos serafins, na corte celeste, e oferece para substituí-lo como emissário de Deus a Jerusalém, né? Quem nunca passou por essa passagem de Isaías capítulo 6, né? Quando ele, entre os serafins de Deus, visão celestial, ele mesmo diz assim, envia-me a mim. Né? Então o título aqui usado literalmente é um mensageiro, é o porta-voz, é o arauto de Deus, é aquele que vai carregar a mensagem divina. Então, já visto que os profetas são anteriores aos redores de Israel, existiam outros profetas que profetizavam. Os profetas, segundo Bruce, aqui no livro, eles eram profissionais. Outros, como é o caso de Amós, não eram. Não sou nenhum nabi, né? O termo hebraico ali, nabi, nem filho de nabi, foi o termo que ele utilizou. Ele não era profeta, nem filho de profeta. Mas existiam profetas que eram profissionais e que ficavam praticamente na corte, entre a classe social governante, entre os reis, entre os príncipes, entre os sacerdotes, entre os sábios. Isso a gente pode ver em Isaías capítulo 3, versículo 2 e 3. A gente pode ver em Isaías capítulo 28, versículo 7, e assim sucessivamente. Então a gente percebe que existiam outros profetas fora do arraial de Israel. A gente tem, a exemplo citado aqui, o profeta Balaão. Bom, o interessante não é notarmos isso. Vamos um pouco mais além, para um panorama mais histórico do assunto. Né? Todos os povos do Antigo Oriente Próximo tinham seus adivinhos. As pessoas já viam o mensageiro, o vidente, como uma pessoa normal. Isso era visto como natural para as regiões além de Israel. Já existiam profetas que buscavam, através dos oráculos, interpretar sonhos, visões. Eles buscavam interpretar a questão sociopolítica, buscando literalmente um refúgio numa divindade que, além de Israel, que considerava o eu sou, através das suas divindades, né? Buscava esses oráculos, para ser mais exemplificativo, nos seus deuses, né? Buscava essa direção divina através dos videntes, que não eram pessoas que faziam parte do bojo dos profetas de Israel. Mas o que eu gosto aqui é que existe um teólogo católico romano, o nome dele é Paul Ensor, ele vai dizer assim que nenhum profeta se compara aos profetas de Israel. Por que não se compara? Porque todas as profecias se cumpriram cabalmente. Porque tudo que os profetas profetizaram se cumpriram à risca. Inclusive profecias messiânicas que perduraram em torno de 600 a 700 anos. Então, ele vai dizer assim, seus profetas são tão abrangentes e ao mesmo tempo tão específicos que envergonham os profetas pagãos. Porque as profecias se cumpriram literalmente, né? Seguindo adiante, meus irmãos, tendo, então, a realidade exemplificada aqui para vocês, de que o profeta é aquele que torna o Deus invisível audível agora, através dessa intermediação, também percebemos que existiam profetas que eram fora do arraial de Israel. Então tinham os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Isto é visto em Deuteronômio, capítulo de número 18, quando vai dizer que os verdadeiros profetas, o que eles pronunciarem pela sua boca, seriam verdade se cumprisse. Então as profecias eram medidas pelo cumprimento de cada uma delas. Se esse profeta fosse verdadeiro, as suas profecias se cumpririam cabalmente. Então a gente observa, meus irmãos, literalmente, que o profeta é o responsável por essa mensagem divina, de compartilhar a mensagem de Deus. E, além disso,
além de ser esse porta-voz de Deus, é aquele que é responsável por essa mensagem. Bom, para nós não sairmos aqui fora do foco, vamos então identificar esses profetas em Israel e suas respectivas mensagens. Por exemplo, a gente tem os profetas pré-monárquicos, né? Que são os profetas que foram anteriores aos reis. A gente tem, como já citado aqui, Enoque, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 22. A gente tem Abraão, a gente tem Moisés, a gente tem Miriam, Eudade, Meldade. A gente tem os 70 anciãos. Quem não lembra lá de Números, né? Quando houve essa manifestação profética e o próprio Moisés, olhando a crítica de Josué, disse assim, quem dera que todos fossem profeta em Israel, né? Porque existem algumas características importantes na função do profeta. Relacionamento íntimo com Deus. Um chamado específico para a santidade. É alguém que tem uma sensibilidade aguçada. É alguém que está numa conexão totalmente distinta de uma pessoa natural com Deus. É alguém que não consegue desligar ou pensar em duas realidades. Céu e terra. É alguém que está ligado numa conexão entre céu e terra ao mesmo tempo. Então, o que o Gutierrez diz é que os profetas ele tem uma paixão dentro dele. E essas características aqui que eu vou mostrar para vocês, que talvez o nosso assunto agora introdutório esteja pesado, mas agora, quando a gente entrar nessa realidade das características do profeta, a gente vai poder então basear e parametrizar os profetas do Antigo Testamento e os profetas odiernos, os profetas atuais de hoje. Vamos seguir avante. Além desses profetas pré-monárquicos, que são profetas anteriores ao rei, a gente vai ter também os profetas que são posteriores aos reis, ou que são profetas no tempo dos reis, se assim posso dizer, que é chamado também de profetas não escritores. Então a gente vai ter esses profetas que vai ser substituído o nome Roé, que era para vidente, vai ser substituído para Nabi aqui, que são os profetas pré-exílico, né? O Espírito Divino que se revela apenas na pessoa do líder, que era Moisés, agora está se revelando por meio de outros profetas, né? Se revelava por meio de um líder aqui, significa que o profetismo em Israel estava ligado a uma certa limitação. Então a gente tem Moisés, a gente tem Débora, a exemplo, que às vezes a gente fala Débora como líder, né, necessariamente, mas a gente não vê Débora como uma profetisa, como alguém que é responsável de intermediar, de tornar, como diz o Bruce aqui, o Deus invisível, audível para o povo de Deus. Seguindo assim, meus irmãos, a gente tem alguns profetas como Gade, Natã, Aías, Asaf e assim sucessivamente. A gente também tem os profetas que nós chamamos, eu vou aqui para a página 929, de profetas pós-exílicos, né? Ou profetas que profetizaram depois do exílio da Babilônia. Dentre esses profetas, a gente tem lá Amós, Oséias, Miqueias, a gente tem o proto-Isaías, a gente tem Naum, a gente tem Sofonias e assim sucessivamente. Tendo dito tudo isso, espero que tenha ficado claro a respeito do que é ser um profeta. O profeta ele é o porta-voz, ele é a boca humana que fala em nome de Deus, que torna esse Deus invisível audível, e é uma grande responsabilidade, voltando para o nosso contexto atual. Então a gente vai ver que tipo de homens eram esses profetas, né? Baseando-nos aqui, principalmente nos incomparáveis profetas escritores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e também os 12 profetas, os últimos são assim denominados porque o conjunto de seus oráculos é pequeno, né? Então a gente vai falar acerca dos 12 profetas aqui, os profetas menores, não é porque existe uma hierarquia dentre os profetas, é porque o rolo do seu escrito, ele é curto, tá? Então os oráculos, eles são pequenos, o bastante para caber num único rolo de pergaminho, né? A gente, por exemplo, tem profetas que só tem um capítulo, por exemplo,
Esses dias eu vi um pastor pregar, né? Um pastor que pregou aqui, o pastor Wagner. Eu vi ele pregar na igreja dele sobre o profeta Obadias, né? O profeta Obadias, né? Me falhou a memória aqui agora. Eu acho que é isso. Profeta Obadias. Irmãos, seguindo aqui adiante, para entender esses profetas, nós começamos com o seu chamado. Então a gente vai ver, analisar o chamado desse profeta. Nas palavras de Walter Eckhart, eles experimentaram a realidade divina. Irmãos, os profetas, eles enxergavam literalmente como Deus enxerga. Se a gente for analisar de uma forma mais fria, né, mais cabal a esse assunto. Os profetas, eles experimentaram, eles tiveram essa experiência assustadora com poder, com esse poder preditivo, com esse poder de experimentar a realidade divina e humana. Uma experiência da qual os relatos de seus respectivos chamados dão testemunhos eloquentes. Por exemplo, não há dos profetas, dizendo a respeito dos profetas, não há nenhum deles que não tenha recebido uma nova certeza acerca de Deus de tal ordem presente. Olha que interessante, o profeta, ele experimenta essa realidade divina, essa experiência assustadora. Então o profeta, ele tem uma convicção tão poderosa que ele abandona qualquer outro princípio que ele tenha se baseado. É uma convicção violenta no seu coração, é uma convicção violenta na sua mente, que se faz se render totalmente a Deus. Então ele abandona qualquer plano, qualquer projeto, qualquer coisa que ele esteja alicerçado para ouvir o chamamento divino de Deus e para ouvir, literalmente, para ver a realidade através dos olhos de Deus. Isso é importante. Olha a importância do profeta. Será que é isso que a gente tem visto ultimamente? Será que os profetas hoje enxergam como Deus enxerga? Será que os profetas conseguem interpretar, ter essa experiência divina, essa convicção de que esse chamado de Deus para ser esse porta-voz da mensagem divina? Será que a gente vê essa mesma realidade nos dias atuais? É difícil, né, de se pensar. Seguindo aqui adiante, a gente tem, por exemplo, a exemplo do profeta Isaías no capítulo 6. Isaías, capítulo 6, mostra a realidade da sua pessoa humana. Ele se encontra diante de uma dificuldade por conta da sua própria natureza. Então Deus vai purificar este homem e após purificá-lo, ele mesmo, por tal convicção, ele disse assim: envia-me a mim, porque agora a revelação e os olhos desse profeta estão totalmente voltado para a experiência divina. A visão que ele teve, a convicção dos céus abertos, da orla de Deus, dos anjos cantando, da revelação divina, que estava tão presente aos seus olhos, aquilo foi tão convicto, foi tão fatal nos ossos, como o próprio Jeremias diz assim: Senhor, não tem como eu não profetizar, porque os meus ossos ardem. Foi uma convicção tão poderosa que nada poderia deter que esse homem proclamasse a mensagem divina. Inclusive a morte, e essa é uma das características dos profetas, né? Inclusive a morte. O profeta está ali, diferente do que a gente vê das pessoas e dos profetas que viviam fora dos arraiais de Israel, que eles eram pagos literalmente para falar o que era conveniente ao rei, falar o que era conveniente às classes. Agora o profeta de Israel, diferente dos profetas que eram pagos, inclusive Balaão, que foi pago para amaldiçoar o povo de Deus, agora é diferente, esses profetas estão confrontando os pecados. São profetas que estão tão convictos da mensagem que recebeu de Deus, que não está preocupado se essa mensagem vai agradar ou não, se essa mensagem vai ser bem recebida ou não, se essa mensagem vai ser louvável, vai colocar o nome dele em destaque, se essa mensagem vai gerar lucro, dinheiro. Então, será que, fazendo essa comparação com esses profetas do Antigo Testamento, a gente vê essa mesma realidade hoje? Vemos essa realidade hoje, irmãos? Ou os profetas estão profetizando para agradar? Ou os profetas estão passando a mão, bajulando as pessoas
para ter um status social mais elevado. Um profeta nem sempre é muito bem visto. Às vezes o profeta, ele é mal interpretado, ele não é ouvido, e além disso, isso pode gerar complicações, quebra de laços, de aliança, perca de dinheiro, e assim sucessivamente. Olha que interessante, que é um dado para a gente trazer aqui hoje, né? Segundo o escritor, fica implícito que Deus, ele no céu está inseparavelmente ligado à história humana na Terra. Deus está literalmente, imanente, ligado à história humana. O profeta, ele não consegue isolar esses dois mundos. Ele vive uma realidade só. Ele enxerga com os olhos de Deus. Ele tem uma sensibilidade divina. É alguém que não está deixando passar desapercebido qualquer coisa. Ele tem uma sensibilidade maior, então ele constantemente está repreendendo o povo para que o povo se volte para a lei, para a santidade, para os preceitos de Deus, se converter verdadeiramente, mudar a realidade de vida. O profeta geralmente não só profetiza maldições, né? Vários profetas também profetizaram bênçãos, mas a maior parte das vezes os profetas estão profetizando por conta da rebeldia, da dureza do coração, do caminho desvirtuoso e assim sucessivamente. Não é essa a realidade que a gente vê. A maioria das profecias são profecias de bênçãos. Eis que te digo, Deus vai te honrar e assim sucessivamente. Mas quando as profecias geralmente são ao contrário, são ore mais, jejue mais, consagre mais, coloque a vida no altar, Deus está requerendo do seu povo. Aí as pessoas passam a murchar e a rejeitar o profeta de Deus, não é verdade? Quantos de nós não já vimos profetas que foram rejeitados por conta das suas profecias? Então é bom a gente tentar levar isso em consideração. Então o profeta, ele tem um encontro com a realidade de Deus, a tal ponto dele não conseguir isolar os dois mundos. É um mundo só. O profeta Abraham Harshel, ele diz assim: quando uma ideia produz fé, a fé tem de se conformar às ideias desse sistema. Na Bíblia, a realidade de Deus veio primeiro, e a tarefa era como viver de maneira compatível com a sua presença. Então o profeta, ele tem, além desse encontro com Deus, ele passa a enxergar a realidade totalmente diferente da realidade que nós vemos aqui agora, com essa distinção de céu, de terra, de coisas humanas, de coisas divinas. O profeta não consegue desligar, ele só vê uma única coisa, né? Então é um desafio. O profeta faz pouco caso daqueles para quem a presença de Deus é auxílio, é segurança. Para ele é um desafio, uma exigência incessante. Deus é compaixão, não cessação, justiça, embora tão inclemente. A palavra do profeta é um grito na noite enquanto o mundo dorme, despreocupado. O profeta sente o golpe vindo do céu. Quer dizer, irmãos, enquanto muitos de nós vão para casa hoje e vai dormir tranquilo, e vai dormir em paz, um monte de profeta está dizendo assim: o que esses políticos estão fazendo, o que esse empresário está fazendo, o que essa sociedade está fazendo com os pobres, com os marginalizados, isso aí, ele está incômodo. Ele está procurando uma forma de poder anunciar, de poder publicar isso em praça pública, né? E às vezes, se nós não tomarmos cuidado, a gente pode se tornar aí um crítico social nas redes sociais. Há exemplo de vários pastores que abandonaram os púlpitos para ser o crítico social. Eles estão lá na rede social falando mal do partido A, do partido B, falando das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão sem o acesso às coisas mais básicas da vida, a saúde, a educação, a segurança. Os profetas têm uma sensibilidade tão grande que eles estão gritando. Enquanto muitos de nós vamos para casa agora, tem um monte de gente dizendo assim: olha, eu não estou tranquilo enquanto tiver aquele monte de gente lá no baile funk. Olha o tanto de bar que abriu nessa rua aqui. Não.
Olha o tanto de coisa ruim que está acontecendo. Você liga o jornal, aumenta o feminicídio, aumenta um monte de coisa, um monte de maldade no mundo. O profeta não consegue dormir com isso, ele vai ficar inquieto. Ele vai dizer assim, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos colocar a mão no arado, nós precisamos anunciar a verdade divina, nós precisamos ajudar os aflitos, nós precisamos ajudar os pobres, nós precisamos ajudar as pessoas que estão em uma certa vulnerabilidade. Então o profeta tem essa sensibilidade que a gente não vê nos profetas hoje, irmãos. Os profetas estão profetizando hoje como? Lá na sua casa de praia, online. Com Rolex no punho. Enquanto isso, os verdadeiros profetas de Deus estão profetizando lá nos vales, nos desertos. Estão em busca da justiça do órfão, da viúva e assim sucessivamente. Esse seria um profeta que eu considero ideal, segundo as Escrituras, olhando aqui para o Antigo Testamento. Olha que interessante, né? A gente buscarmos fazer esse confronto. O que a gente está fazendo aqui é olhar para as Escrituras, parametrizar o que é um profeta no Antigo Testamento, biblicamente, ver como que era a ação, como é que era a função, como que os profetas agiam, o que os profetas falavam, e comparar com o que acontece hoje. Onde as pessoas estão no ofã de ouvir o que elas querem. E o profeta é uma voz que as pessoas não querem ouvir. Às vezes o profeta é um espinho, né? O profeta vem e lança uma bomba, né? Entre o povo. Porque as benesses às vezes parecem o favor de Deus. Mas nem sempre as bênçãos significa que Deus está se agradando das nossas ações, das nossas coisas que nós estamos fazendo. Deu para entender, meus irmãos? Deu para entender, irmãos? Então, ó, primeira característica dele, né, que a gente viu aí. O profeta, ele tem uma sensibilidade ao mal. Amós acusa Israel de ser moralmente apático. Olha o que Amós diz no capítulo 6, versículo 6. Bebem vinho em taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. Quer dizer, eles não estão nem aí. Assim como os odores são percebidos apenas por aquele que não está acostumado a eles, os profetas que têm experiência com a santidade de Deus percebem um pecado. Então, o profeta de Deus, ele tem uma sensibilidade maior. É aquele que está olhando criticamente a realidade existencial. Enquanto para muitas pessoas aquilo não representa nada, não afeta nada a vida espiritual, os profetas estão olhando e estão dizendo, gente, isso aí está afetando. Vocês não estão vendo que a vida de vocês está indo de água abaixo, está indo de mal a pior. O profeta tem essa sensibilidade ao pecado, porque vive numa comunhão extraordinária com Deus. Pelo menos é assim que a gente enxerga olhando para os profetas do Antigo Testamento. Então o profeta ele tem essa sensibilidade, ele tem essa experiência com a santidade de Deus, eles percebem com facilidade o pecado. O aspecto ímpar da humanidade de Jesus foi pureza de sua devoção a Deus, dando-lhe condições de perceber tudo que era falso. Então, o Harshel vai comentar novamente. O tipo de crime e até mesmo o nível de delinquência que deixam atônitos os profetas de Israel não são mais graves que aquilo que consideramos ingredientes normais e típicos da dinâmica social. Então, talvez o que a gente considera como algo tão violento, tão perfídio, o profeta está olhando os mínimos detalhes. Há uma ligação de santidade com Deus, o cheiro, eles conseguem perceber o cheiro do pecado aqui para falar de uma forma figurativa, né? Consegue ter essa sensibilidade ao mal. E muitos de nós passam desapercebido. Vamos tentar aplicar isso para a nossa prática? Quando a gente liga o jornal, as coisas que vão acontecendo, que aconteceu aqui em Diadema, por exemplo, o aumento do feminicídio. Só que em Diadema, nos últimos meses, a gente percebeu levemente uma alta no feminicídio. Mulheres sendo assassinadas. E muitos de nós foram dormir. Viveu ali, né? Foi insignificativo na sua vida. Mas existe alguém que está dizendo assim, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos anunciar as boas novas. Nós precisamos falar de Deus para um mundo que está vivendo em um caos violento. Está proclamando no meio das praças.
né? Aqui é figurativo, é óbvio que a gente não vê mais, né? Porque hoje, se alguém vê alguém com uma caixa de som na praça, é um louco, não é? Muita gente até ri. Se qualquer um imagina, né, o Anderson aqui, vamos pegar o Anderson aqui, a gente passar num domingo de feira aqui, lotado aqui a avenida, e a gente ir lá, né, passar ali perto do Mercadão de Carnes ali, e ver ele lá. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Só ele. Um breu. Ninguém. Né? A gente pode até considerar isso uma loucura. Mas dentro dele é uma sensibilidade do mal. Ele está dizendo assim, eu preciso anunciar porque almas estão sendo ceifadas. Vidas estão sendo perdidas por conta da calamidade, do pecado e do mal no mundo. Então o profeta tem essa sensibilidade ao mal. O profeta, ele vê importância nas coisas mais pequenas. Né? A vida consiste em pequenos detalhes sociais. O que parece trivial para outros é, na verdade, determinante nos relacionamentos sociais. Cícero, ele dizia assim, os deuses ocupam-se apenas das grandes questões. Não estão interessados em trivialidades. Contudo, Deus não. Deus, ele está preocupado com todas as coisas, inclusive com aquelas que a gente acha que são superficiais. Então, o profeta ele vê importância nas menores causas. E a gente vê isso de acordo com vários profetas, como Miqueias capítulo 6, versículo 2. Vamos afundar um pouquinho mais aqui. Contudo, para os profetas de Deus, nada é tão digno de consideração quanto as dificuldades do órfão, da viúva. Então, assim, o olhar do profeta, ele é um olhar mais apurado, inclusive para as coisas pequenas. Segundo Bruce, aqui, na teologia do Antigo Testamento, o profeta é aquele que está de olho nos mínimos detalhes. Ele está de olho na causa dos órfãos, ele está de olho na causa das viúvas, o profeta está de olho na causa dos estrangeiros. Será que os profetas de hoje estão de olho nas causas mais pequenas? Ou que para muitas pessoas passam desapercebido como coisas triviais e banais? Quantas coisas têm passado, meus irmãos? E a gente deixa passar desapercebido. A gente não olha para essa realidade. Então o que a gente considera profeta hoje, né? O profeta, ele tem esse encontro com Deus, ele não consegue desassociar essa realidade. O profeta, ele tem essa sensibilidade do mal. O profeta, ele vê importância nas coisas pequenas. Ele vê importância nos valores quando são distorcidos. Ele vê importância na questão da justiça dissimulada. Quem não lembra lá, por exemplo, que a gente vai pro Novo Testamento, né, Lucas, por mais que seja uma parábola, essa é uma realidade existencial de muitos que viviam em Israel. Quando aquela viúva está batendo na porta daquele juiz iníquo e, pela persistência, ele vai atender aquela causa. Aqui é só uma ilustração para nós entendermos a realidade existencial daquilo que os profetas olhavam. Os profetas, eles olhavam a conversação enganosa, os valores distorcidos, eles olhavam a sexualidade pervertida, eles analisavam a falsa religião. Isso tudo, segundo Miqueias, segundo Amós, segundo Isaías. Então ele tem essa sensibilidade a essas coisas. Então a gente precisa começar a parametrizar, né, Anderson? Olhar para os profetas atuais, parametrizar com os profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e ver se realmente esses profetas que se denominam profetas estão falando como porta-voz de Deus. Os profetas geralmente eles têm um linguajar mais radiante, mais explosivo, né? E parte da poesia criada pelos mensageiros, né, celeste, quase não tem equivalente na literatura mundial. A boca do escravo anônimo é uma espada afiada, ele é uma flecha polida na aljava de Deus, né? O estilo próprio dos mensageiros caracteriza-se por um espírito agitado, aflito e de não aceitação.
Então, o próprio linguajar dos profetas é um linguajar mais radiante, explosivo, firme, contingente. Ele fala com mais veemência, com mais convicção. Eles não temem. Eles não escolhem palavras no vocabulário. Nem sempre, na verdade, né? É óbvio que em alguns contextos era necessário ter um aspecto de sabedoria para poder falar com os reis, para poder falar com a classe mais nobre, né? Mas muitos deles se usaram de figuras de linguagem para poder falar com a nação, com o povo de Deus. Então olha essa realidade, irmãos. Né, irmão Toninho? Como que a gente vê essa realidade hoje dos profetas, né, Vaso? Caótica. Bem caótica, né? Então a gente vê profecias para agradar, sim ou não, irmãos? Para bajular. A gente vê, né, previsão do futuro. Coisas que Deus não está presente nelas. E assim sucessivamente a gente precisa tomar cuidado. Né? Tem várias pessoas aqui assistindo a gente. Né? E com certeza as pessoas que estão assistindo tá conseguindo aí, pelo menos pegar, né, o fio daquilo que a gente está falando aqui e poder analisar, parametrizar os profetas do Antigo Testamento e dos profetas atuais hoje que a gente vê aí por aí afora. Então o profeta, além dele ter essa explosividade, que isso faz com que muitos profetas sejam que, irmãos? Degolados, necessariamente, né? A gente vê no Antigo Testamento, né? Por exemplo, como Micaías, quando ele foi profetizar, o rei falou, olha, esse aí só profetiza coisa ruim. E aí, irmãos, foi um murro na cara. Quando o profeta Jeremias profetizou entre o povo e disse, olha, não ouça Hananias. Por quê? Os profetas estão profetizando, né? Vamos aqui dizer mais ou menos o que diz o texto, né? Lá em Jeremias capítulo 38, se não me falha a memória. Entre os capítulos 38 a 40 ali, a gente vai observar que havia profetas que estavam dizendo assim, que aquele mal só duraria 2 anos. O profeta Hananias. Aí Jeremias foi lá, arrancou o colar de madeira no pescoço dele e diz assim, Deus vai colocar um colar de ferro em vocês. E o profeta Jeremias foi fustigado de vara, foi preso no calabouço, né? Então assim, a gente vai vendo a questão da realidade dos profetas do Antigo Testamento, ela não condiz muito com a realidade hoje. É óbvio que a gente vive num contexto totalmente diferente, né? O profeta é visto talvez de uma forma diferente do ofício do profeta do Antigo Testamento, mas a gente precisa pelo menos pegar essas características aqui que eu estou dizendo, esse encontro da realidade, essa sensibilidade ao mal. Vocês estão entendendo, irmãos? Então assim, eu não estou pegando o profeta do Antigo Testamento e tentando fazer com que você caiba na mesma realidade que esses profetas. Mas estou dizendo assim que a gente tem algumas características que esses profetas também terão, ou que terão, né? Que tinham, na verdade, né? O termo aqui tinham, né? Que tinham essas características, né? Não conseguiam dissociar essa realidade. Para eles enxergavam com essa sensibilidade, a realidade do mal, a realidade das coisas pequenas. Nada passava desapercebido aos olhos deles. Inclusive a justiça social, que é o que a gente vai mais falar aqui nos 2 profetas menores. A causa das pessoas, as pessoas que não tinham acesso às coisas mais básicas da vida, os escravos, as pessoas que estavam no extrato social mais baixo, passando fome, dificuldade, sendo vendidas, sendo estrupadas. Os profetas vão se opor a essa realidade, enquanto muitos estavam dormindo nas suas casas, muitos estavam despreocupados com essa realidade, o profeta estava lá. Não, Deus precisa fazer alguma coisa. Deus precisa agir. Nós precisamos fazer alguma coisa para essa realidade. Diferente daquilo que a gente vê hoje nos dias. Amém? Alguma pergunta até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Comentar aí, né? Evangelista. Não. Eu sei que eu estou sendo aqui direto, rápido, né? É a nossa primeira aula hoje, né? São 12 profetas menores nas escrituras, né? Que são os profetas escritores. Só que profetas, né?
A gente tem por toda a Bíblia. Gente, eu não tenho a pretensão de esgotar todo o assunto, porque é assunto que pra manga para nós fazer uma especialização, né? Em relação aos profetas, né? Só para aguçar mais aqui a nossa aula, existiam livros de profetas, profecias escritas que não foram vistas, livros que se perderam de profetas. A gente vê isso lá em 2 Crônicas, se não falha a memória. Eu vou depois dar uma olhada aqui, passo para vocês no grupo. Mas 2 Crônicas, a gente tem vários outros profetas que profetizaram, que escreveram livros, que escreveram pergaminhos e que esses livros foram perdidos, né? Mas a minha intenção hoje é mostrar essas características, né, da função do profeta, essas características do próprio profeta, para que a gente bata com essa realidade que a gente vive hoje. Então a minha pretensão era essa, a aversão à arrogância. O profeta ele tinha uma aversão assim. Vou explicar isso melhor. A sociedade antiga, elas valorizavam 3 coisas. Que coisas que essa sociedade valorizava? Elas valorizavam a sabedoria, valorizavam a riqueza e valorizavam o poder. Mas para os profetas, que tinham uma experiência com a realidade divina, tal obsessão, a obsessão que as pessoas tinham pela sabedoria, sabe? Essa obsessão, a coisa que passa dos limites, essa obsessão à sabedoria, essa obsessão à riqueza, essa obsessão ao poder. Para os profetas, isso aqui era ridículo e era idólatra. Os profetas nem sempre tinham o seu nome no rol das pessoas famosas. Os profetas não estavam procurando ser aplaudidos. Os profetas não estavam procurando ser ovacionados pelas pessoas, ser bem visto pela sociedade. Os profetas só tinham uma preocupação. Diga qual era? Agradar a Deus. Levar a mensagem divina. Eles estavam preocupados em entregar a mensagem sem nenhum desvio. Tentar entregar a mensagem para Deus, na mensagem de Deus para o ser humano, de forma que fosse a mensagem divina sem nenhum rodeio, né? Sem nenhum enfeite, para que essa mensagem alcançasse o alvo. O profeta também, ele tinha essa austeridade, ele era compassivo, ele tinha compaixão, né? Em contraste com os falsos profetas, que a semelhança da maioria das pessoas são movidos pelo interesse próprio, enquanto os profetas que não eram do arraial, ou os falsos profetas, literalmente como diz aqui o texto, estavam preocupados em agradar o seu próprio interesse, de buscar também o seu próprio interesse, a ambição. O profeta verdadeiro, ele é movido pelo zelo aos oprimidos. Então ele não está em busca do dinheiro. A gente já viu aqui no contexto, eu citei esses dias aqui através de uma pregação. A pregação, né, que eu pude aqui ministrar para cada um de vocês, dei o exemplo do profeta Geazi, né, quando Naamã chegou lá com os ouro, com as pratas, né, que Eliseu nem quis saber daquilo. Eliseu ainda mandou ele mergulhar no rio mais impuro que tinha. E aí, Geazi ficou de olho no que, irmãos? As riquezas. Isso foi, literalmente, um prejuízo para a sua própria vida. A lepra que acometia Naamã agora está cometendo Geazi, porque não era o zelo pelos oprimidos, mas era a ambição, mas era o deleite próprio, né? Seria ali a sua própria ambição sendo alimentada. Para Miqueias, esse é o sinal de que ele está cheio do Espírito de Deus. Olha aqui, qual é o sinal para Miqueias? Qual é o sinal de ser cheio do Espírito Santo de Deus? É quando a gente se coloca na posição e quando a gente busca esse zelo para lutar em favor do mais fraco, para estar suprindo a necessidade em todas as esferas de alguém que está sem condições de subsistência, sem um teto, sem um governo auxiliando. Então o profeta estava ali, de olho nessas coisas ali menores, mas estava ali buscando, né, essa questão.
As horas já se avançam bastante aqui, irmãos, mas para nós seguir adiante, o profeta também tinha alguns aspectos que muitos de nós temos por... se pudesse usar a palavra aqui, são coisas que a gente não gostaria de ter na nossa vida. O profeta, ele tinha solidão e o profeta também sofria de várias aflições. Geralmente o profeta era mais solitário, por conta das circunstâncias mesmo em que ele vivia, em que ele profetizava. Por que muitas vezes solitário? Muitas vezes mal compreendido. O profeta era perseguido por conta da mensagem. Ele poderia correr o risco de vida pela mensagem que ele falava, que ele pregava. Então, geralmente, as pessoas não costumavam estar próximas aos profetas pelo risco mesmo, literalmente. Porque muitas vezes as profecias não eram profecias tão boas, não eram profecias fáceis de ouvir. Vamos seguir aqui adiante. O mundo odeia os que denunciam o pecado. Então o profeta, ele é o porta-voz de Deus com uma sensibilidade tão aguçada que ele tem essa sensibilidade pelo pecado. Essa sensibilidade no sentido estrito de pregar contra essa realidade moral, né? Então eles visavam muito essa questão ética moral, de não deixar passar nada desapercebido. Então os profetas, eles eram odiados porque eles denunciavam pecado, incredulidade. Depois que o público de Miqueias o rejeitou, dos cumes elevados dos padrões éticos, esse pregador brilhante ergueu sua voz quase solitária acima das massas ruidosas. Quanto a Jeremias e outros profetas, Harshel vai comentar assim: nenhum profeta parece fascinado em ser profeta. Olha que interessante. Nenhum profeta aqui está tão fascinado, está dizendo assim: nossa, que título que eu tenho. Nossa, olha a função que Deus me colocou. Nenhum profeta está olhando para si mesmo e dizendo assim: nossa, Deus me deu um cargo elevado. Deus me ungiu com a unção santa. O profeta, ele não está muito fascinado por ser profeta. Um profeta, ele não está tão fascinado com o orgulho das suas profecias, das suas realizações. O próprio Jeremias diz assim: maldito seja o dia que maldito seja o dia que eu nasci. A solidão, a tristeza, o sentimento. O Gutierrez vai dizer assim que o profeta, ele tem uma sensibilidade, ele tem paixões violentas no coração, ele sente a realidade. Aquilo que a gente costumeiramente fala nos púlpitos, a gente fala assim: Deus se entristeceu. O profeta consegue sentir essa dor de rejeição, de abandono, de o que a gente chama, dentro do profetismo, de adultério espiritual. Olha que interessante, né? Para onde a gente vai, né? Porque ele não se matou no ventre materno. Por que ele não se matou no ventre materno? Essa é a pergunta, né? Lá de Jeremias. Assim, o ventre da minha mãe teria sido a minha sepultura. Na vida de um profeta havia palavras escritas de forma invisível. Abandonai toda lisonja, vós quem traz aqui. Ser um profeta era ao mesmo tempo uma distinção e uma aflição. A missão que realizava era desagradável para ele e repulsiva para os outros. Nenhuma recompensa era prometida e nenhuma recompensa poderia atenuar a sua amargura. O profeta suportava zombaria e desprezo. Seus contemporâneos o estigmatizavam como louco e alguns estudiosos modernos como anormal. Olha que interessante. O dever do profeta era falar ao povo, quer ouvissem, quer se recusassem a ouvir. Uma séria responsabilidade repousa sobre o profeta. Então, ao mesmo tempo que ele estava convicto de que aquela mensagem era a mensagem divina, ele poderia se sentir alegre por estar agradando a Deus, mas havia uma amargura no seu coração, porque o profeta muitas vezes era mal compreendido por conta da mensagem que estava sobre a sua boca.
Será que é essa a realidade que a gente está vivendo hoje? Não é essa tristeza que eu quero passar para vocês. Nossa, ser profeta é sofrer, ser profeta é viver em solidão. Ah, ser profeta é ser estigmatizado. Ah, ser profeta é ser louco. Não, ser profeta também, existe um outro aspecto, existe um outro lado da moeda. Ser profeta também é uma realidade boa. Tem uma realidade agradável no sentido de, poxa, eu não era nada, mas agora Deus me olhou e me comissionou para ser o porta-voz da sua mensagem. É um privilégio, necessariamente, se fôssemos usarmos aqui um termo, é um privilégio ser alguém comissionado por Deus para tornar a sua mensagem audível ao público. Então era uma responsabilidade muito grande, muitas vezes sozinho, muitas vezes em aflição, muitas vezes em abandono, muitas vezes em descaso, tido pelos estudiosos modernos como anormal, como louco, como um ser desprezível pelo povo, mas para Deus é louvável e agradável. E Deus recompensará os profetas pelo seu trabalho feito aqui na terra. Amém, meus irmãos? Então essa realidade aí pra gente pensar, né? Então, poxa, Rodrigo, é pesado, a gente chega numa semana, terça-feira, tudo cansado. Isso aqui, irmãos, é bom, pelo menos pra gente refletir acerca do que a gente vê contemporaneamente. Pra gente não ser levado pelo vento de doutrina, não ser levado por diversas pregações que são superficiais, longe das escrituras, profetas que estão para agradar as pessoas, estão vendendo o seu peixe, literalmente. Então a gente olhar para essa sensibilidade. Peraí, esse profeta de Deus aí, deixa eu olhar algumas características desse profeta aí. Será que condiz? Será que está na ordem das escrituras de Deus? Bom, a gente vai falar na semana que vem aqui que uma profecia pode ser julgada. A gente não precisa engolir. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. As pessoas estão usando, né, até quem vai me ouvir aqui, muitas pessoas estão se utilizando de uma profecia para dominar outras pessoas. Confundindo a mente, oprimindo, por intermédio de uma profecia. Mas as escrituras deixam claro que as profecias elas devem ser julgadas, elas devem ser analisadas. E algumas pessoas dizem assim, a gente não precisa julgar o profeta, mas a gente precisa ver quem é esse profeta. O que ele está profetizando? A gente precisa pelo menos se paramentar, se parametrizar, né? Nesse sentido. E a gente não ficar ouvindo aí qualquer pessoa, qualquer coisa. A gente precisa estar atento a essas coisas aí. Então essa mensagem aqui para vocês, antes da gente entrar na realidade, para mim está sendo até difícil, porque falar aqui online, falar com vocês está sendo uma sensação, né, que eu não tive ainda essa experiência, é a primeira aqui hoje, né, é a minha primeira experiência de poder gravar, porque eu sei que vai muita gente ver isso aqui, né? Vai ser compartilhado e tudo, as pessoas vão poder analisar a minha palavra, e é até bom que analise mesmo. É até bom que as pessoas passem a balizar aquilo que eu falo aqui, né? Para ser corrigido, para ser, né, afunilar, melhorar mais, ter essa experiência também com essa realidade, né? Então o profeta ele tem essas características aqui. Um profeta é um homem de oração, para nós finalizarmos aqui. Ao mesmo tempo, temos em mente que esses patriotas intercediam pelo povo como Moisés havia feito. Isaías suplicou por Israel, gemeu por Moabe e chorou amargamente por Jerusalém. Repetidas vezes, ordenou a Jeremias que parasse de orar pelo povo. Ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim, eu não mostraria favor a este povo. Manda-os embora da minha presença, que eles saiam. Jonas foi acusado de não ter compaixão da Síria e de não ter buscado sua conversão. Assim como havia feito os profetas piedosos, Jesus chorou por Jerusalém. Então Jesus aqui é o exemplo, né, de busca constante, de oração. Os profetas geralmente se punham em favor do povo, pedindo para que Deus perdoasse os seus pecados, os pecados não só
do próprio profeta, mas o pecado literalmente do povo. Eles se colocavam à disposição para interceder, para orar. O próprio profeta Jeremias foi advertido pelo próprio Deus para que não chorasse por aquele povo. Mas a gente vê, culminando em Jesus, lá em Mateus capítulo 23, o versículo 37 ao 39, Jesus como profeta chorando por Jerusalém. E a igreja também se uniu a Paulo em oração pela conversão de Israel étnico, o remanescente que existirá até que todo Israel seja salvo, né? E também, para a gente finalizar aqui, os profetas tinham uma espiritualidade. Então, só recapitulando, o profeta ele tem essa condição ligada de ver com os olhos divinos, tem uma sensibilidade ao mal. O profeta ele vê importância nas coisas pequenas. Um profeta ele é um iconoclasta, ele tem aversão à arrogância. O profeta, ele tem essa austeridade, essa compaixão. O profeta muitas vezes é visto sozinho, é visto em aflições também. Um profeta ora. Um profeta, ele mantém uma espiritualidade com Deus. Os profetas rejeitam sinais físicos da identidade de Israel, a menos que estivesse acompanhado do amor de Deus. Sem amor a Deus, o próprio Deus desconsiderava a descendência de Abraão, a circuncisão, os sacrifícios, as cerimônias, o templo, Jerusalém e até mesmo a lei, como o meio divino de administrar o reino. Quanto à posteridade de Abraão, Israel, caso transgredisse, deveria ser castigado como um estrangeiro. Os estrangeiros, caso amassem a Deus, eram recebidos pelo próprio Deus, assim como ele recebera a Israel. Deus não aceita pessoas nem sacrifício baseado no esforço próprio. Israel, por não ter aquele amor, seria rejeitado e os pagãos seriam acolhidos em seu lugar. O nome de Israel será rejeitado e o novo nome será dado. Quanto à circuncisão, é um sinal na carne, mas a circuncisão do coração é ordenada. E no futuro de Israel será operada por Deus. Os incircuncisos de coração serão julgados. A liturgia exterior não tem valor algum sem a interior. Então, havia uma espiritualidade nos profetas do Antigo Testamento, né? E não era só uma espiritualidade estereótipa, né? Ou uma espiritualidade exterior, mas ele considerava a priori uma espiritualidade que vinha de dentro para fora. Irmãos, sem mais delongas, nós vamos finalizar aqui. Terça-feira da outra quinzena a gente volta novamente. Eu sei que são muitas coisas para administrar. Eu vou tentar preparar algo mais prático, mas a realidade que eu precisava passar era essa. Apesar de nós observarmos essa questão um pouco mais, talvez dificultosa agora para a nossa compreensão, mas eu creio que ficou claro para vocês o que é um profeta ali e quais são as características de um profeta do Antigo Testamento, voltado mais para uma teologia bíblica do Antigo Testamento. Então, a gente agora pode, pelo menos, abalizar e ver, fazer essa comparação dos profetas de Deus do Antigo Testamento e os novos profetas, para que a gente não seja enganado, né? A gente não está no culto só porque é agradável. A gente não vem para o culto porque a gente gosta só dos louvores. A gente não vem para o culto, né, porque tem um irmão que canta bem, porque o pastor tem uma boa eloquência. A gente vem no culto porque a gente precisa ouvir a mensagem divina de Deus. A gente vem para o culto porque a gente precisa ouvir o evangelho de Cristo. E às vezes vir para o culto é ser confrontado em nossos pecados. E o profeta está ali para levar vida para quem está morto espiritual, como Ezequiel. Como o próprio Deus diz para Ezequiel, profetiza no vale de ossos secos, né? Apesar de ser um cemitério, pessoas mortas, o profeta está ali levando vida para aquelas pessoas que estão moribundas e mortas. E nós, também como pregadores, porque os pregadores anunciam profecias divinas, e não necessariamente é um profeta, mas pode se colocar à disposição para ser usado por Deus como um profeta, anunciando a mensagem divina, a gente precisa ter essa realidade em mente. Amém, meus irmãos? Tem alguma pergunta? Eu tenho. Diga aí, irmã Liriane. O profeta arrogante não é denominado como um falso
na verdade, a gente precisa avaliar mais a fundo, né? A respeito desse assunto. Que aí precisa analisar mais de perto, né? Que tipo de arrogância, como que é essa arrogância, né? Como que a gente pode abalizar isso? Porque o falso profeta é aquele que profetiza coisas que estão longe, aquém da realidade predita pelo próprio Deus, principalmente quando fere as escrituras, né? Então a gente precisa avaliar melhor, né? Que tipo de arrogância que a gente está dizendo. Mas se for soberba, arrogância, coisa assim, né? Como a gente vê às vezes na realidade, né? Existencial, é como a gente vê lá, né? Um profeta bem conhecido, que foi até meme isso aí, que ele falou assim, eu estou profetizando, se não acontecer o que eu estou falando aqui, eu vou rasgar a Bíblia, né? Vou comer a Bíblia. É esse tipo, né? Vamos dizer assim, para além desse tipo, né? Para além desse tipo, arrogância. Que eu estou profetizando, né? Vai acontecer, mas profetizando nele mesmo, né? O profeta, ele está praticamente em favor de Deus para entregar a mensagem divina. Pelo menos é isso que eu levo em consideração. Amém? Alguma pergunta? O profeta também, ele tem dentro de si, por mais que seja escolhido por Deus para ser a boca de Deus na terra, tem um certo temor também certo temor a Deus, né, de não rejeitar aquilo que Deus manda. Até porque no livro de Ezequiel 33 fala sobre o atalaia, porque o profeta ele é um atalaia, aquele que passa a mensagem de Deus, né, para o povo. Então o que acontece? Teve muitos também que foram covardes, que não procuraram ter temor a Deus e acabaram vivendo de forma totalmente diferente a qual Deus tanto queria que ele vivesse. Né? Até porque fala assim que se o profeta não avisasse ao povo que se arrependesse dos seus pecados, o sangue daquele povo seria cobrado na mão do profeta. Então o que acontece? Teve muitos que realmente recuaram, assim como Jonas no início, né? Teve medo de ir a Nínive porque o povo era terrível. Mas a gente entende também que o profeta, por ser um homem escolhido por Deus, mesmo incapacitado no início da sua vida, Deus o quê? É que incapacita. E tem muitos que se intitulam por profeta. Né? Eu sou profeta. Não. O profeta ele é escolhido por Deus. Assim como um sumo sacerdote, assim como um rei. Então eu entendo que tem muitos profetas que foram escolhidos por Deus, que não procurou realmente ter temor a Deus e entender que Deus estava nomeando ou estava dando esse título para ele, para poder levar verdadeiramente a palavra. Então, existem muitos que foram escolhidos por Deus para poder fazer a vontade do Senhor, mas também recuaram, não quis tomar sobre si, né, um fardo muito grande de homem de Deus e acabou recuando. Então, dá para entender também que o profeta ele tem essa situação dentro de si, de quê? De insegurança, de achar que não é capaz. Isso é verdade, né? Então a gente só precisa tomar esse cuidado aí, né? Como o David está alertando ali, o que a gente pode aplicar para nós aqui hoje é pensarmos aí, será que essas pessoas que se denominam profetas foram comissionadas por Deus mesmo para profetizar? Então aí fica aí uma pergunta para todos vocês. Aí para quem assiste, a imaginação profética, como o dom de profecia do Gutierrez, o livro do Pensamento do Antigo Testamento do John Walton e o livro aqui, Teologia do Antigo Testamento do Bruce Waltke, tá? Irmãos, foi até aqui, Deus abençoe a todos e eu também finalizo essa live aqui, já tem bastante compartilhamento.